Olá pessoal, pela filosofia nossa de cada dia, mais uma vez produzindo um vídeo em torno a reflexões sobre problemas cotidianos que estão afetando, e na minha interpretação estão afetando de maneira cada vez mais grave, a estabilidade das nossas sociedades democráticas. E em particular, para começo de conversa, da sociedade brasileira. Hoje eu quero refletir com vocês em torno a isso, tendo por base a temática do que significa estar numa democracia, viver numa democracia e, portanto, quais as responsabilidades que nos são exigidas pela vida democrática. E, aliás, o fator que motiva esse meu vídeo, essa minha reflexão, é exatamente a atitude do presidente norte-americano Donald Trump em negar um processo eleitoral paritário, levado a efeito em termos de uma legislação coerente, coesa, consistente, digamos assim, tendo por base a letra da lei, e, portanto, apontar para a não aceitação de um resultado majoritário construído coletivamente, ok? E dinamizado a partir da liberdade dos cidadãos e das cidadãs norte-americanas. Eu vou partir desse fato genérico, sem mais considerações, porque em vários aspectos, diga-se de passagem, esse fato serviu ao nosso presidente eleito agora, relativamente à eleição de 2018, quando ele disse que havia a possibilidade de fraude eleitoral. Depois que ele se elegeu, obviamente isso não veio mais a termo, ok? Não foi mais mencionado, e de que se ele perdesse a eleição naquele momento, ele não aceitaria o resultado. Inclusive, eu mesmo participei de vários grupos e recebi muitas fake news em torno a fraudes eleitorais em diferentes pontos do Brasil, ok? Enfim, esses exemplos do presidente Donald Trump e do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive com muitos dos seus apoiadores defendendo intervenção militar direta, fechamento do Congresso, fechamento do Legislativo, esses exemplos me levam a refletir com vocês aqui sobre essas duas perguntas que eu lhes fiz. O que significa estarmos em uma democracia, vivermos em uma democracia, e da mesma forma, quais as consentâneas responsabilidades que nos são exigidas na medida em que vivemos numa democracia. E lembrando o que eu estou entendendo por democracia aqui. São três fatores. O primeiro deles é o pluralismo ou a diversidade de formas de vida, de grupos socioculturais. O segundo deles é a universalidade dos direitos humanos, que é a base suficiente, exclusiva e necessária dessa democracia pluralista, centralizada num sistema público de direito. E o terceiro aspecto fundacional de uma democracia é o seu Estado democrático de direito. Por outras palavras, as suas instituições públicas, o judiciário, o sistema político e, no caso, o devido processo legal, a diferença entre direito, política e moral, a separação, a diferenciação e a sobreposição entre judiciário e sistema político, e o devido processo legal, se eu não mencionei para vocês. Se mencionei, me perdoe. Então, quando falamos em democracia, nós estamos falando no pluralismo, nos direitos humanos e no Estado democrático de direito. Portanto, para começo de conversa, estar numa democracia significa promover, proteger, fomentar, respeitar o pluralismo. O pluralismo democrático não é acidental, não é superficial. Ele simplesmente é a condição fundacional da democracia, porque, para começo de conversa, é a condição fundamental da vida humana contemporânea, ok? Nós não vivemos mais em comunidades morais fechadas, de caráter étnico-racial ou de caráter religioso. Ok? As nossas sociedades humanas são totalmente pluralistas. Isso significa que os sujeitos e os grupos são diferenciados. Aliás, uma sociedade pluralista é marcada por esses pressupostos da diferenciação, da heterogeneidade e da complexidade sociopolíticas. Portanto, num contexto de pluralismo, em que nós somos indivíduos e grupos diferenciados, sem nenhuma identidade forte entre nós, sem nenhuma compreensão moral de caráter pré-jurídico forte, vinculante entre todos nós, sobram exatamente os direitos humanos, sobra exatamente a universalidade dos direitos humanos como a base estruturante dessa convivência recíproca entre sujeitos e grupos diferenciados
uns em relação aos outros, que simplesmente não vão ser assimilados, simplificados, homogeneizados, massificados, unidimensionalizados a partir de uma compreensão moral específica, ok? Os direitos humanos, enquanto ramificando-se em direitos e garantias fundamentais, em isonomia, segurança, simetria e horizontalidade jurídicas, são de fato o núcleo desde o qual esse pluralismo é protegido e fomentado e a partir do qual os sujeitos e os grupos humanos podem se relacionar entre si e frente às instituições e, obviamente, as instituições frente a eles. E por isso, então, em terceiro lugar, a democracia é centralizada e protagonizada pelas suas instituições públicas, o sistema jurídico e o sistema político, ok? E tudo desde o devido processo legal e a partir de uma perspectiva institucional imparcial, impessoal e neutra, técnica, lógica, formalista, despersonalizada. Portanto, instituições públicas se fundam nos direitos humanos e se manifestam objetivamente, intersubjetivamente por meio do devido processo legal, por meio do direito. Não se pode utilizar instituições públicas, nesse caso, para subverter o Estado democrático de direito, para negar o pluralismo, para violentar, solapar os direitos humanos. E, exatamente porque a base de uma democracia é o pluralismo, é a diversidade, são os direitos humanos que se ramificam, então, que se materializam no sistema público de direito e nesses direitos e garantias fundamentais, e nessa isonomia, nessa igualdade básicas que os indivíduos e os grupos têm uns frente aos outros. Portanto, nós não só não podemos negar, deslegitimar o pluralismo e os direitos humanos, como também nós não podemos justificar uma atitude de destruição, de solapamento das instituições públicas, em particular, para começo de conversa, do nosso judiciário, tão atacado, tão deslegitimado, ele que é a instituição fundamental de uma democracia, na medida em que, por meio das suas tarefas de controle de constitucionalidade, de responsabilização jurídico-social, controla o sistema político e as tendências fascistas no contexto da sociedade civil. Também não podemos subverter o sistema político, no sentido de que as instituições públicas devem ser reguladas, seja por uma suposta vontade da maioria, seja por uma perspectiva religiosa. Vamos pensar aqui na posição do Bolsonaro, do nosso presidente Bolsonaro, Deus, Pátria, Família, seja mesmo em termos de uma subversão do direito por parte da política, por parte da moral. Instituições democráticas são a base estruturante de uma democracia e elas só trabalham, só têm sentido a partir do pluralismo ou da diversidade, a partir da universalidade dos direitos humanos e em termos de sua tradução ao direito, de sua manifestação como direito. Portanto, ser e estar numa democracia, para começo de conversa, significa reconhecer que a democracia é constituída enquanto uma perspectiva antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista. Porque protege o pluralismo, reconhece que não é mais possível uma comunidade humana homogênea em termos essencialistas naturalizados, em termos étnico-raciais ou religiosos. É uma sociedade, como eu disse, protetora da diferença, afirmadora da universalidade dos direitos humanos e materializada como um sistema público de direito. Portanto, mais uma vez, uma sociedade democrática é pluralista, universalista, antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista. Não podemos nos esquecer dessa lição fundamental, porque sempre que nos esquecemos pagamos caro, com vidas humanas, com regressão moral, com desestruturação das instituições e assim com atraso geral, não apenas no âmbito econômico, mas também e principalmente no âmbito jurídico, no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito da nossa educação em comum, seja ela pública, seja ela das experiências culturais compartilhadas, ok? Muito obrigado por esse momento.